E a gente pode então fazer escolhas de carreira tendo como base o conhecimento da constelação familiar? Oi, meu nome é Juliane Slicker e eu venho nesse vídeo falar com você sobre constelação familiar, um tema que eu trabalho bastante, que eu gosto muito de fazer, de trabalhar, né, e de falar sobre ele. E eu quero compartilhar com você uma reflexão e um conhecimento também sobre o uso de constelação familiar quando a gente fala sobre escolhas de carreira. As nossas escolhas de carreira, em alguns momentos, elas são baseadas para honrar alguma história, honrar algum ancestral, algum antepassado dentro do nosso sistema. Ou seja, a gente faz escolhas para equilibrar o nosso sistema, mesmo que a gente não conheça as histórias. Às vezes a gente conhece, às vezes não. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso em determinado momento, mas o que eu queria comentar hoje é que a gente pode constelar isso, né? Dentro do curso que eu faço de constelação familiar, um dos módulos é para a gente olhar para a carreira e para a profissão. E nesse sentido, o que a gente faz? A gente olha a nossa carreira e a gente vê o quão satisfeito a gente está com a nossa escolha. Muitas vezes a gente não está satisfeito. Por quê? Porque a gente está fazendo um movimento para dar lugar a alguém dentro do nosso sistema inconscientemente e a gente não vive exatamente aquilo que extrai melhor de nós, né? Dos nossos talentos, das nossas motivações e dos nossos valores. Esse conceito de talentos, motivações e valores, eles estão entrelaçados e eles denominam o que a gente chama de âncoras de carreira. Quem estudou as âncoras de carreira e quem desenhou esse conceito foi um estudioso de recursos humanos chamado Edgar Schein, que não tem nada a ver com a constelação, mas ele fala muito sobre como nós nos ancoramos, ou seja, o que é mais importante para cada um de nós. E ele fala de 8 âncoras, né? Criatividade empreendedora, gerência geral, uma competência técnica, ou seja, o quanto eu valorizo o conhecimento técnico, ou quanto eu valorizo estilo de vida, ou autonomia e independência, criatividade empreendedora, estilo de vida, o quanto eu me dedico a uma causa, né? São as 8 âncoras. E a gente faz então uma constelação olhando para cada uma das âncoras e entendendo da onde vem a nossa motivação para cada uma delas. E se nós nos sentimos confortáveis trabalhando ou focando em cada uma dessas âncoras. A partir do momento que a gente conhece e que a gente então determina, né, a gente percebe os sentimentos que tem por trás para a gente olhar para cada uma dessas âncoras, aí a gente consegue entender as nossas motivações de fato de carreira e onde a gente pode ter mais sucesso profissional. Então eu também ensino a fazer isso no curso, a gente olhar, cada um olhar para suas âncoras e aí então a gente poder constelar e trazer se existe alguma história de um ancestral por trás, né? E aí a gente pode colocar em ordem, né? Dar um lugar para tudo que não teve lugar ainda. Como eu já falei em outros vídeos também, às vezes a gente não vive a nossa vida no máximo potencial que a gente tem, porque a gente está honrando e dando lugar aos emaranhamentos ou dando lugar às pessoas que vieram antes. E aí a gente não vive a nossa própria vida. Então, a partir do momento que a gente traz isso à consciência, a gente percebe onde que é o nosso lugar, onde é o lugar do nosso pai, do nosso avô, da nossa avó, aí a gente então segue a nossa vida no nosso caminho, né? Sem esses emaranhamentos. É muito lindo esse processo, é muito lindo quando a gente faz a constelação de âncoras de carreira, porque a gente pode perceber, já fiz de várias pessoas que estavam em dúvida com relação à profissão, ou com, né, ou vou escolher uma profissão nova, ou eu vou mudar de profissão, e aí a gente faz as âncoras e a gente percebe, né, que às vezes uma âncora principal ela está mais ligada à mãe, ao pai, ou a um avô, a uma avó, e aí então a gente pode deixar, né, cada um com a sua âncora e a pessoa segue mais realizada e mais realmente feliz na vida e na âncora, né, no que mais a motiva profissionalmente. É muito, muito interessante. Tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês de reflexão hoje. Caso você tenha interesse em seguir mais sobre esse tema, pode me procurar, a gente pode conversar para fazer uma constelação de âncoras de carreira, ou mesmo no curso, né? Porque lá tem um módulo específico para isso, dentre outros módulos em que a gente fala de prosperidade, de dinheiro, a gente fala de relacionamentos. Também é bastante interessante a gente explorar todos esses temas, tá bom? Um beijo, obrigada por ter ficado até aqui. Se você não se inscreveu, não se esquece de se inscrever aqui no canal e toda semana tem um vídeo novo, uma reflexão nova. Beijo, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.